de Guarulhos, na tela da TV Guarulhos, de novo essa garganta. Vou falar uma coisa pra você, Lucas Braga. Por gentileza, da próxima você deixa gengibre aqui na mesa, porque tá difícil desse jeito. Olha, gente, com o Lucas Braga e na retaguarda o Felipe Poi. Hoje, a pauta de hoje está simplesmente nota 10. Antes de falar do nosso convidado, vamos às manchetes do portal, que ultrapassou 100 mil visualizações, mas antes tem aí o Facebook do Guarulhos em Destaque. Você acompanha de segunda a sexta, às 20 horas. E depois, se você perdeu o programa, no mesmo dia, a partir das 22 horas, já vai estar disponível no YouTube Geraldo JR da TV. Tudo bem? Vamos ao portal guarulhosindestaque.com.br, trazendo aí informações. Secretaria da Saúde de Guarulhos desmente acusações realizadas pelo CREMESC. Contas referente ao exercício de 2017 do primeiro mandato do prefeito Guti são aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado, Lucas Bragas. Olha só, fazer parte do governo tem sido o maior desafio de qualquer profissional. Empresário, advogado, ele comanda uma das mais importantes secretarias do governo do prefeito Guti. Boa noite, secretário da SD7, William Panek. Boa noite, Geraldo. Boa noite, telespectadores da TV Guarulhos. É um prazer estar aqui novamente debatendo as questões da nossa querida Guarulhos. Secretário, a gente sabe que o senhor perdeu até uns quilos aí, porque os desafios, esse terno o senhor não fechava, né? Se você não me prestigiar aqui a filmagem, eu vou ficar feliz. Na verdade, a gente teve que perder um pouquinho de peso, né? Estava muito acima do peso, ainda nós estamos. É um processo aí contínuo. Na verdade, nós não perdemos, eliminamos. Você fala que perde, uma hora você acha. A conselho do prefeito, né? A conselho do prefeito. O prefeito sempre pegando no meu pé e de uma forma muito carinhosa. Mas a gente brinca, mas essa ansiedade, todos esses... nos últimos 3 anos, 4 anos, a gente vai descuidando da nossa saúde, mas esse é o nosso bem maior e a gente está se cuidando aí, conseguimos eliminar alguns quilos aí, estamos num processo contínuo aí, Geraldo. Secretário, antes de falarmos da pauta, é importante ter uma equipe, né? E aí, eu gostaria de saber de você a importância da sua equipe de trabalho, porque se você não tem uma boa retaguarda, não flui. Você pode ser o melhor de todos, mas o trabalho em equipe da SD7 tem feito a diferença na sua gestão, no governo do prefeito Guti. E esse alinhamento traduz para você algo interessante? Geraldo, você tem acompanhado, você sabe, em algumas entrevistas eu friso que eu sou um maestro de uma orquestra, que eu tenho o prazer de ter grandes músicos, né? São excelentes profissionais ali. A SD7 é uma secretaria meio não é fim, ela tem um desafio hercúleo de tentar criar um ambiente de segurança jurídica, de inovação e de um ambiente econômico próspero para a nossa cadeia produtiva. Nós pegamos esse desafio há quase 9 meses atrás, com vários processos em andamento, ações como a Semana do Conhecimento, o Caderno Econômico, Hagaton, um processo do InvestGru, que é acolher os industriais e os empresários da cidade para que eles tramitam dentro da administração de uma forma mais célere. Criamos toda uma estrutura lá dentro e eu tive muita felicidade de ter um time que deixou esse fardo muito mais leve. Nós temos ali o Gustavo, do DCTI, de Ciência e Tecnologia, que continuou com todas as missões empresariais, todos os contratos aí, de inovação, né, a troca de boas práticas do que acontece de mais inovador no mundo. Nós temos lá a Mariane, do DRE, que também conseguiu aí dar continuidade ao Caderno Econômico. Agora aqui nós inauguramos a Casa do Empreendedor, tão importante nesse momento de retomada comercial. É um suporte para o pequeno e médio empreendedores que está tentando sobreviver e fazer um recomeço. Nós temos lá a Marcela, com relações aeroportuárias, teve grandes avanços aí, como o cadastramento do IPTU do aeroporto, agora nesse momento dando aí um suporte às empresas terceirizadas que orbitam dentro
do aeroporto, não é só as empresas aéreas que tiveram socorro financeiro, nós temos que ter um olhar mais atento também a essas terceirizadas aí que fazem a coisa funcionar, que dê a bilhetagem, abastece o avião, faz o processo de carga e descarga. Nós temos o Balcone, um turismólogo, que também tem feito um trabalho excepcional aí, com várias ações de fomentar o turismo corporativo na cidade, algumas festas tradicionais, como a Carpição lá no Bom Sucesso, entre outras. Fez um trabalho aí de identificar o nosso patrimônio histórico com algumas placas alusivas a cada monumento da nossa cidade. Enfim, é um time completo. Você está lá nos assessorando na assessoria de imprensa, e eu fico muito feliz que eu também tenho a companhia do meu grande amigo, meu conselheiro Martinho Riso, um homem que tem uma estrutura, um background violento, não só na comunicação, mas é um funcionário público de carreira, também aposentado. Enfim, nós criamos um time lá para ajudar a reconstruir a nossa cidade. Nossa cidade está num processo de reconstrução, nós acreditamos no prefeito Guti, nós entendemos que como é difícil, ainda mais hoje nós vemos qual que foi o exercício que ele fez para que a cidade consiga se reposicionar da forma que ela merece. Secretário William Paneck, secretário da SD7. Essa semana, a cidade foi surpreendida. Na sexta-feira, tudo pronto para a reabertura do comércio. Para a surpresa geral, o Tribunal de Justiça decidiu dificultar as coisas para o município na sua terceira fase, onde teríamos a abertura de bares e restaurantes. Muito bem, e academia? O prefeito, evidentemente, no domingo, conversou com seus principais secretários, William Paneck, também teve lá outros secretários, o secretário de governo, e as principais entidades de classe, a ZEC, Sincomércio, Ciesp, a ACE, núcleos de restaurantes e de academias. Muito bem. O Sincomércio providenciou uma reunião com a ZEC no sentido de uma ação conjunta contra essa decisão. Como é que se analisa o comportamento do governo do estado em relação a Guarulhos e o comportamento das entidades de classe que deram uma resposta imediata, inclusive hoje, com a nota do diretor da Ciesp, concordando, apoiando a flexibilização do comércio da cidade, secretário? Vamos contextualizar, né? O prefeito Guti, desde o começo da pandemia se portou como um protagonista. Ele fez a primeira interlocução com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, entendendo que é uma grande porta para o mundo e também a pandemia poderia entrar por lá. Fez tratativas de protocolos sanitários. Ele foi o primeiro a instalar um hospital de campanha aqui, que até hoje está funcionando e salvou milhares de vidas. Um equipamento essencial num momento desse, porque nessa pandemia você tem que isolar os pacientes e não teria tempo útil de equipar outros aparelhos da nossa cidade que estavam em andamento. Geraldo, ele fez um trabalho junto com as entidades de classe, com a sociedade produto civil aqui, encabeçou uma campanha do Comércio Consciente Protege o Seu Cliente, que demonstra que todos estão comprometidos com essa nova ordem de modelagem econômica, que são os protocolos sanitários. Isso vai se perdurar pelo resto, né, do ano e pelo ano seguinte, vai mudar as nossas relações comerciais, as nossas relações pessoais. Ele também fez um movimento muito grande, entendendo que a pandemia estava afetando o pequeno e médio, que é o comércio local, porque o grande varejista está blindado, ele está mais blindado, né, porque tem uma estrutura por trás, estão prestigiando o comércio da cidade, falando para as pessoas prestigiarem o mercadinho do bairro, né, a mercearia, os comércios locais. Ele sempre teve um canal aberto, até pela SD7, atendendo às demandas da classe empresarial, tanto é que a nível municipal, porque aqui fazendo um parênteses, quem faz política pública para salvar a vida é o município, é o estado, mas quem socorre CNPJ, quem salva CNPJ é dinheiro e gestão, e quem pode fazer isso é o governo federal. E na alçada dele aqui, que ele conseguiu, que era postergar algumas licenças, as renovações de licença de funcionamento, alvarás, para facilitar o dia a dia do empresário, ele o fez até o final do ano.
através da SDU. Ele também postergou alguns impostos e taxas aqui da cidade, né, não sendo temerário, porque ele precisa de dinheiro para fazer política pública. A única coisa que ele não conseguiu foi o ISS das grandes empresas. E o ISS você paga se você vender, então quer dizer, se tiver uma atividade econômica você vai pagar esse imposto, se não, não. Mas do pequeno, do coisa, ele conseguiu suspender isso. E o IPTU, que há 4 anos já estava congelado na cidade, e o Tribunal de Contas não conseguiria, acho que teria uma dificuldade muito grande até de recurso para gerir a cidade. Então, enfim, ele construiu todo um ambiente, um diálogo nos parâmetros. Eu acredito que o governador, ele não teve esse olhar atento, não só com a nossa cidade, como a região do Alto Tietê e algumas cidades do interior, porque a pandemia, no começo, lá atrás, nós alertamos que não tinha chego ainda em algumas cidades. Ele deveria ter blindado essas cidades e fechado elas para elas conseguirem viver entre elas ali, só fazer um controle sanitário para caminhões de abastecimento, né, de insumos, porque quando chegou a pandemia, essa cidade já estava quebrada. Ficou muito tempo, né, sem a pandemia chegar, e até teve um movimento de trazer, levar algumas pessoas, alguns pacientes daqui da capital, às vezes para o interior, para Campinas, sendo indutor da pandemia. Eu acho que foi uma atitude equivocada do governo do estado, sem base, porque antigamente a base era técnica, científica, mas nessa atitude que ele fez, a cidade de Guarulhos é uma cidade limítrofe a São Paulo, algumas ruas são São Paulo e outras são Guarulhos. Nós temos um índice de contaminação muito mais baixo do que a capital, nossos índices de leitos também são menores, nós chegamos a 52%, nós tivemos, e sempre o prefeito teve essa preocupação, e até o secretário de governo nas suas entrevistas fala muito nisso, sobre o pacto pela vida. A vida é em primeiro lugar, a sociedade ela só se faz se tem a vida, mas também o prefeito sempre teve esse olhar para a cadeia produtiva, porque também isso atrapalha muito. E com responsabilidade, com todas essas ações que eu descrevi para você, ele começou a fazer um processo de flexibilização em bases técnicas, né, como mostrando que a cadeia produtiva estava alinhada com os protocolos de segurança. Fizemos aqui uma pesquisa para mapear quantas pessoas foram contaminadas nesse serviço essencial que 90 dias estavam funcionando, e esses colaboradores, Geraldo, eles estavam sujeitos à pandemia nesses 90 dias, e quantos se contaminaram, e quantos que desses ficaram em casa, desses não essenciais, que começaram a retomar a atividade no dia 12, e quantos desses que se contaminaram, para a gente ter base técnica, um alinhamento. E é isso que o prefeito se surpreendeu, quando a base da derrubada dessa flexibilização foi que a nossa curva estava numa curva ascendente e não numa curva descendente. Por isso que o Ministério Público barrou essa reabertura, não vendo os outros fatores. E uma notícia agora, a região do Alto Tietê está numa curva descendente, toda a região do Alto Tietê. Sim. Então é uma coisa que não tem uma sustentação racional. O prefeito está fazendo essa movimentação com todos os atores da sociedade. No domingo, todas as entidades, entendendo isso, se movimentaram, fizeram uma reunião com o prefeito. Cada um tem a sua autonomia, cada um tem a aderência ao seu segmento, e é legítimo, tem mais legitimidade de falar como esse segmento está se comportando diante da pandemia, que eles não são vetores. E aí estão apoiando o prefeito, que está dando subsídio para ele contestar isso. Hoje ele estava à tarde ele foi para o Palácio do Governo para tentar sensibilizar com argumentos, com base técnica, e o nosso departamento jurídico também está fazendo as medidas cabíveis, mas também as entidades estão se movimentando, e é legítimo. Isso demonstra o alinhamento que o governo tem com a cadeia produtiva para fazer uma retomada consciente, serena, protegendo a vida, mas com razoabilidade, para que essa pandemia não tenha muito mais desastre, né, na nossa sociedade do que propriamente a doença. Estou conversando com o William Paneck, secretário da SD7 da Prefeitura de Guarulhos. Agora, o que eu vejo como importante, secretário, é que as principais instituições, a nota de apoio, a Ciesp, Colim, publicamos hoje no Guarda Destaque, a nota da ZEC do Júnior Araújo, a nota do Sim Comércio em apoio a essa flexibilização.
Por ser um ano eleitoral, e é evidente que se não fosse, eu queria que você me ajudasse em casa a pensar. Se não fosse um ano eleitoral, será que o governo do Estado teria esse posicionamento? Será? Fica aqui as minhas dúvidas. Eu queria ouvir o secretário. Secretário, por ser um ano eleitoral, muita coincidência, não? Geraldo, só quero fazer aqui um adendo. A ACE, o Sincomércio, o Ciesp, a ASEC, a ECG, o Convention, a OAB, todas essas entidades sempre estiveram dispostas, né, a ajudar, a dialogar. Isso é muito importante, com serenidade, com independência, mas pensando no bem da cidade. E eu faço esse parênteses, porque isso é muito importante para que a gente consiga realmente tomar atitudes que sejam propositivas e criar política pública que realmente ajude a nossa cidade. Eu não quero... Tudo leva a crer que existe hoje, nessa abertura ou não de algumas cidades, um cunho político, que eu não acreditava lá no começo, porque tinha um fundamento. Hoje, nas bases que estão hoje sustentando essa abertura de algumas cidades, ou não, por exemplo, o ABC estava fechado, aí daqui a pouco ele abriu. E Guarulhos, que é uma cidade que tem a mesma característica, não abre. E sempre ressaltando que o prefeito sempre teve o compromisso com a vida, com os leitos, com o equipamento de saúde. E aqui nós temos que entender qual que é o exercício que o prefeito, e isso me deixa muito confortável de falar que eu acredito nele, sei o que ele está fazendo, porque nós pegamos com uma UPA aqui, eu acredito, ele conseguiu inaugurar mais duas, conseguiu fazer esse hospital de campanha, enfim, ele aumentou o equipamento médico da cidade, ele aumentou o investimento. Isso não só foi na área da saúde, na área da educação, 2 céus, aí 3 céus ele conseguiu acabar, porque é aí que demonstra o espírito público dele. Você fazer uma obra que você concebeu, às vezes até é fácil, mas você conseguir acabar uma obra que é para a cidade, respeitar o dinheiro público, porque você sabe que isso vai ser um equipamento que vai servir a cidade, aí você mostra o espírito público de administração do prefeito. Gestor, né? E ainda mais no momento temerário. E hoje, Geraldo, nós olhamos como ele fez política pública que impactou mesmo a população. Aquele enfrentamento que ele fez com a Sabesp para fazer a transformação aí do sistema nosso de água e esgoto. No primeiro momento as pessoas tiveram alguma crítica, mas hoje a água chegou em todo lugar e é um insumo básico para conseguir combater essa pandemia, porque é higiene. Ele distribuiu kits de higiene pela cidade inteira. Se não tivesse água, o que o cara ia fazer com o kit de higiene? Né? Pensou lá atrás, o esgoto da cidade, o tratamento de saneamento pegou com 2%, está chegando aos níveis de quase 40% no final do ano. Isso é saúde, isso é cuidar das pessoas. Criou uma estabilidade financeira, que alguns falavam, é uma obrigação. Ele paga a segunda maior massa salarial da cidade. São 26 mil trabalhadores que no momento desse, se não tivesse um respaldo, também não injetaria na economia 130, 140 milhões por mês. Isso afeta o cara da mercearia, da farmácia, da padaria. E outras cidades já estavam com essa dificuldade. Imagina numa época de pandemia dessa, deixaria esse funcionário vulnerável, porque nem o auxílio assistencial ele poderia ter, porque ele estaria empregado, né, entre aspas. Sim. Enfim, o prefeito está tendo um dos maiores desafios que um homem público pode passar, e está passando com responsabilidade, coerência, compromisso com a população. Todo dia ele presta um serviço de esclarecimento, passou de 100 lives. Não é fácil um homem todo dia estar não só próximo da população, mas dando satisfação. Isso demonstra que o compromisso que ele tinha de campanha, fazer um mandato plural e democrático, faz isso com esmero. Então, eu acredito que o que vai prevalecer são bases técnicas. Nós, da SD7, estamos municiando, nós acreditamos, esse é o posicionamento de um secretário que já foi presidente de uma entidade, entende que tem que ter um líder, e a liderança que tem que falar com a cidade, o protagonista é ele, para ter uma unissono, é só um discurso. Então nós estamos aqui para fornecer subsídios para que ele tome a melhor decisão. Fizemos várias ações para que ele consiga ter elementos, com provas, né, com dados,
para que ele consiga avançar nessa flexibilização de uma forma responsável, mas também de uma forma que blinde a nossa economia e blinde esses empreendedores que estão sofrendo muito. Estou conversando com o secretário William Panek da SD7, e você que está no meu Facebook do Guarulhos em Destaque, põe na tela, grande Lucas Braga, primo do Roberto Carlos, por gentileza, não esquece de falar com o Roberto, ingresso do show do final do ano, por favor. Olha aí, Guarulhos em Destaque é o Facebook de segunda a sexta, às 20 horas. Tá no YouTube, você perdeu o programa? Às 22 horas já vai estar disponível no nosso endereço do YouTube. Uma outra preocupação da SD7 é com o microempreendedor. E por esse motivo foi criada a Casa do Microempreendedor para dar sustentação a alguém que precisa continuar sobrevivendo. É esse o pensamento da Casa do Microempreendedor, secretário? Correto, era um projeto que já estava estruturado, né? Ele vem auxiliar o Aprende, que é um projeto de política pública voltado para a capacitação e o atendimento regionalizado do MEI, do micro e pequeno empreendedor. Nesse momento nós expandimos não só para o MEI, mas para o empresário, né? Para o empreendedor da cidade. Ele vem se somar em várias ações que a SD7 fez desde o primeiro momento da pandemia, você registrou isso. Nós fomos a primeira secretaria, ficamos de plantão, no regime de revezamento, preservando a integridade do funcionário, mas também fazendo a nossa função de informação, de orientação. Nós conseguimos fazer uma cartilha educativa para processar o diário oficial. Muitas pessoas não têm acesso ao diário oficial e às vezes não entendem, então muitos empreendedores estavam fechados e poderiam estar abertos, e essa cartilha foi para esclarecer também como ele poderia ter um auxílio financeiro. Também fizemos algumas pontuações que esse auxílio financeiro não estava chegando, fizemos reuniões com esses equipamentos do Estado, o Banco do Povo e a Invest São Paulo, mas também com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para mostrar que esse dinheiro estava represado e não estava chegando. Nós fizemos aí todo um trabalho de aculturamento para os protocolos sanitários, né? Entendendo que o modo de comercializar se reinventou. Não só isso, mas também as relações interpessoais. Hoje, com essa convivência em casa, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. As relações hoje estão mudando. E também no comércio, esses protocolos sanitários hoje vão fazer parte do cotidiano. Nós fizemos também todo um trabalho de campanhas, como eu te falei, do comércio consciente, encabeçadas pelo prefeito, também de fomentar o comércio local. Nós sempre estivemos atentos, né, para escutar as demandas, tentar processar isso. Fizemos, como eu falei no início, uma pesquisa. Essa pesquisa está caminhando. Um mapeamento, né? Um mapeamento da pandemia. A gente tem alguns gargalos, como os testagem, por isso custa, e a iniciativa privada, principalmente a indústria, ela tem um exercício de testar os seus funcionários, porque ela tem recurso, né? E alguns comércios também fazem isso para diagnosticar. Isso é um jeito de ajudar a saúde para criar uma rastreabilidade onde está a pandemia. E também para criar também um mapa dela aqui dentro da cidade. E a Casa do Empreendedor vem se somar a todas essas ações. Com os plantões, né? Com plantões, onde todas as entidades estão ali. Hoje ele tem muita dificuldade de refinanciar um débito, ou de ele abrir um problema no CNPJ dele, ou aculturamento de pagar as suas taxas, né? Ou até mesmo um acesso ao crédito. Então ali nós temos o Sim Comércio com a Jusces, nós temos a ACE com cursos e capacitações com a Boa Vista, nós temos lá o Sebrae, né, que ele é um grande capacitador de gestão, né? Nós temos ali o Banco do Povo também, que pertence à Secretaria do Trabalho, mas como o poupa-tempo do Estado está fechado, a gente tem que deixar isso também disponível. Nós temos ali um servidor que é alocado no trabalho com um canal de comunicação para esse meio. Nós temos também ali uma interlocução com a Caixa Econômica Federal, enfim. É uma casa ali onde tem a finalidade de acolher, capacitar, né, para as novas tecnologias também. Hoje, o comerciante que está lá, o MEI, às vezes, né, o encanador, a costureira, ele está dentro de casa, ele tem que saber hoje utilizar essas ferramentas que são o WhatsApp, as mídias sociais, né? Nós fizemos um e-book que
também está ajudando muitos os artesãos, que é uma dificuldade da Secretaria de Cultura. Muitos artesãos já não têm mais aquela vitrine que seriam as feiras para divulgar o seu negócio, e hoje eles têm que também ter uma outra vitrine, e essa vitrine hoje é eletrônica. Enfim, nós estamos fazendo esse trabalho de aculturamento para essas novas mídias digitais. Estamos lá na SD7, o DRE, fazendo uma vitrine eletrônica dos microempreendedores que passaram pelo meio. São mais de 1.500, aonde por região, o cara que precisar de um encanador, de um eletricista, de um borracheiro, enfim, ele vai ter mais um momento de exposição do seu produto, né, e do seu serviço. Então a SD7 entende que a inovação e a tecnologia vai fazer parte dessa nova retomada, dessa reinvenção do comércio. E eu acho que é com essa tecnologia, com esse olhar, né, da inovação, e com esse suporte de todas as entidades. Esse problema é de todos, então nós temos que compartilhar. Essa é a nossa tônica desse secretário: trabalho em conjunto, trabalho em equipe, com capacitação, para que a gente consiga superar e minimizar os impactos da nossa cadeia produtiva que são originados pela essa pandemia. Estou conversando com o secretário William Panek e a presença do nosso presidente Fernando Mauro. E daqui, olha, eu não sei porque o meu coração ficou mais alegre. Se eu quiser fazer parte dessa bancada, por favor, presidente, é homem internacional. Fraterno, nosso senador. É homem internacional. Lucas Braga, corta pra mim aqui, pra você colocar a cadeira do presidente, tá certo? Não é toda hora que a gente tem agora. Aliás, vai sair uma matéria amanhã no Guarulhos em Destaque. Já fiz uma matéria. Calma que tá só comigo a câmera. Vamos posicionar o presidente. Calma que... Vamos posicionar o presidente, secretário, senão ele tira a gente do ar. Não, é só para fazer uma observação, como nós estamos aqui. Peraí, no programa vocês estão com... Não tem problema que nós estamos aqui no low profile. Estamos aqui com todos os itens de segurança, com o distanciamento social, com álcool gel. Nós estamos aqui quase 1,5 metro. E parece que o presidente também vai se afastar mais um pouquinho, né, presidente? Tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, nós temos que ter essa protocolo. Nós somos homens públicos, nós temos que dar o exemplo, não é verdade, não? Então, eu estou recebendo aqui a visita do presidente da TV Guarulhos e podemos dizer presidente do Com Brasil, a mesma nomenclatura? Diretor-geral. Diretor-geral. É como se fosse. É como se fosse. Fernando Mauro, a sua entrevista vai sair hoje no Guarulhos em Destaque e para mim foi uma grande surpresa, mas temos aqui a presença do secretário que veio trazer informações importantíssimas a respeito da abertura do comércio da cidade. E, evidentemente, que você me contava da sua preocupação enquanto empresário de um meio de comunicação, a preocupação da abertura do comércio local. Porque isso tem um reflexo imediato nos meios de comunicação. Porque o comércio fechado, ele não vai divulgar. Com isso, aquela mão de obra qualificada, tá certo, da sua empresa, vai deixar de existir e, por consequência, essa empresa vai deixar de anunciar. É mais ou menos isso, né, presidente? Você sabe que hoje, Geraldo, eu estou chegando aí, deixa eu tirar aqui o óculos, né, que eu estava na rua, né, vou deixar aqui, ó, por favor, não fica nem de bom alvitre, né? O Gilberto Kassab que ensinava que quando a gente vai dar entrevista nunca pode estar de óculos escuros. Verdade. Usando principalmente, aí não dá mesmo. Mas enfim, porque as pessoas têm que olhar para a gente nos olhos para enxergar ali a nossa verdade quando a gente vai se comunicar com a população. Eu chegando na cidade hoje fiquei muito feliz ao entrar ali pela Timóteo Penteado, ali aquele próximo ali da Fernão Dias, e um comércio já se movimentando. Então ali você tem uma região que tem muitas mecânicas, autoelétricas, empresas de prestação de serviço para a área automotiva, e eu via olha só, empresas funcionando, olha com gente, demanda, e aí avançando. Até que a gente passa por algumas padarias aqui, a própria Favos de Mel, na Timóteo Penteado, já estava servindo delivery, né, não podia consumir lá. Agora já pode eventualmente consumir determinados... Tem um conceito, né, que o restaurante para funcionar, por exemplo, em São Paulo, só pode ter 40% da capacidade. Então se tem 100 lugares, 40 podem ser utilizados, 60 não. E aqui imagino que também nós devemos caminhar para isso, com algumas adequações, se não me permite dizer. Por favor. Por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Sorvetes diz o seguinte, que o horário para o sorvete não é o mesmo horário para a alimentação. Então, se você deixa aberto, por exemplo, no mesmo horário, seja de manhã até a parte da tarde,
você não tem consumo. Então é importante que você acerte vamos chamar assim, esse horário de abertura, por exemplo, da sorveteria, para que fique da 1 às 7, por exemplo, mais tarde. E aí você tem consumo dessa cadeia produtiva, que gera hoje no Brasil 300 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos. Estou te falando isso porque um amigo meu da ABIS, a Associação Brasileira da Indústria de Sorvetes, me ligou falando a respeito disso, que é uma preocupação que os prefeitos vão ter que ter, e os governadores, em relação a setores específicos. Então, a automotiva é um horário, sorvete é outro, restaurante é outro, shopping é outro, enfim. Mas o que é importante de tudo isso? Quando você tem uma reabertura, como é o caso aqui da cidade de Guarulhos, você vê o comércio, mais uma vez ali, florescendo, gerando empregos e avançando. Eu imagino que tudo isso com os protocolos que a Associação Comercial, o Sindicato do Comércio e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico devem ter passado para o empreendedor, para o empresário. Ou seja, uma reabertura com segurança. Eu desejo muito, Geraldo, desejo muito, meu caríssimo William Panek, de que esta reabertura possa ser feita de maneira que não aumente o número e o nível de contaminação da Covid-19, para que nós não tenhamos que retroceder, fechando tudo de novo, que seria um retrocesso econômico para o nosso município. Eu fiz uma pergunta para o secretário, vou repetir para você. Eu faço a seguinte pergunta: se não fosse um ano eleitoral, né, 2 pesos, 2 medidas. Se Guarulhos estivesse a 50 quilômetros de distância de São Paulo, opa, não, você está na Fernandina, atravessou São Paulo, você tem uma padaria do lado. Na Zona Leste, a mesma coisa. Ou seja, a impressão que passa, presidente, é que é uma disputa política por espaço. Não sou o dono da razão, por favor, em casa, respeito a sua opinião. Mas o que passa na minha cabeça é na sua. Se não fosse um eleitoral, presidente, será que essa decisão seria a mesma coisa? Acho que não. Ah. Eu acho que não. Não por conta, acho que, do prefeito Guti, que o prefeito Guti, ele tem se mostrado nessa questão da pandemia, pode-se dizer aí que poderia ser comparado a um estadista, no sentido de que ele fez as coisas pensando na próxima geração, não na próxima eleição. Sim. Ele correu riscos quando teve que fechar comércio, ele correu risco quando fez os investimentos no hospital de campanha. O hospital de campanha de Guarulhos foi o primeiro do Brasil. O primeiro. Olha como isso é bom, hein, Geraldo? Chegou depois da entrevista, a verdade, ela só tem uma face. E o homem é pelas suas obras. Fernando Mauro está retratando tudo que nós falamos no começo. Você vê como as pessoas têm essa observação de como ele foi uma pessoa... É o que está sendo um governador. Ele está sendo um governador, já estamos predestinando. Mas está sendo um gestor com responsabilidade, um grande líder. Então eu acho que o prefeito, ele correu riscos, né? Por exemplo, eu lembro que muitas vezes as entidades do comércio estavam... Eu vi os representantes dos restaurantes. A gente está num prédio do Giovanni, que tem uma cantina. Tem a nossa querida amiga, a Neguinha, que tem lá o Ponto K. Uma vez estava na prefeitura, né, no meio da pandemia, e eles estavam lá com uma carta pedindo para abrir os restaurantes no período X. E aí eu ouvi o prefeito dizendo o seguinte: olha, nós vamos abrir, mas nós vamos abrir com responsabilidade. Ou seja, nós não vamos arriscar vidas para abrir o comércio, para abrir o restaurante ou coisa parecida. Eu acho que essa é uma decisão difícil, mas é uma decisão acertada. Agora, no que diz respeito ao governo do estado de São Paulo, a outros governadores, né, outros governantes, outros gestores públicos, eu acho que eles misturaram um pouco a questão da política com a questão da saúde pública. E não se pode fazer isso. Estou conversando com o Fernando Mauro, presidente da TV Guarulhos e diretor-geral da Com Brasil. E olha, convido você amanhã, essa matéria pronta lá no nosso portal Guarulhos em Destaque. Faltando 10 minutos para a gente terminar o programa, deixa eu fazer um ping-pong com o secretário. E aí, o primeiro semestre tivemos na SD7, você que ligou a televisão agora, você vai poder depois acompanhar toda essa gravação, toda essa entrevista no nosso portal. Vai estar disponível lá, como também no Facebook da TV Guarulhos. No primeiro bloco falamos a respeito da reabertura. E aí, a presença do presidente desta emissora, nós fizemos esse embasamento com a segunda fala. O caderno econômico, o secretário William Panek, traduz a importância do comércio da cidade. E evidentemente que essa edição é uma edição cuidadosamente feita para o empresário entender
de como sair pós-pandemia. Seria basicamente isso, secretário? O caderno econômico tem a intenção de demonstrar os indicadores da nossa cidade, não é do comércio, é de toda a cadeia produtiva, né? Nossa cidade tem uma grande presença do serviço, da indústria, que é muito pujante, e do comércio em geral. O caderno econômico, nessa edição, foi alusível aos impactos que já começam a ser sentidos na nossa economia em virtude da pandemia. Ele começa a dar sinais, né, porque ele pega o primeiro quadrimestre, e o primeiro quadrimestre, os 2 primeiros meses, são meses de arrecadação, né, onde o governo ainda tem alguns repasses, ainda tem o pagamento de alguns impostos assim, que são que impactam positivamente a economia, como o IPTU, algumas outras taxas, mas ele já mostra uma sinalização de um desaceleramento da nossa economia. Para você ter uma ideia, Geraldo, no nosso grande modal, que é o aeroporto, nós tínhamos uma média de 42 milhões de passageiros mês. Nós estamos com 210 mil. Não, 42 milhões ano ou mês? Mês. Né? Acho que é mês. Não, acho que é ano. Por quê? 42 42 ano. Então, tem uma... Se a gente dividir isso, vai ter 4 milhões, 3 milhões e 800 por mês. Eu não sei, nós temos que pegar, vamos no Google aí, para ter essa informação correta, não sei se Enquanto você fala, procura aqui. nós temos aí 220 mil mês. Olha só, mesmo se a gente for 3 milhões e 800. 5% do que era. É muito pouco, isso também é toda uma economia que... gira em torno do aeroporto. Do aeroporto, né? A gente pode ver isso você vendo o estacionamento do aeroporto. Vagas vazias que normalmente não tem. Enfim, isso também retrata outras economias como foram desaceleradas. Então ele mostra um retrato, né? Ele dá um retrato da nossa economia e sinais de como essa economia vai se comportar agora no segundo semestre. Então isso também consegue fazer com que o empresário, o industrial, ele consiga se planejar, né? A indústria não parou, mas a indústria orbita em uma cadeia que consome esses produtos. Se essa cadeia não consegue vender, também chega uma hora que fica represado esse insumo. Enfim, o caderno econômico é uma ação da SD7 que começou lá atrás, e hoje faz parte, né, das ações que visam, né, a criar, né, e socializar informações para toda o nosso mercado, aqui, toda a nossa sociedade, não deixar isso circunscrito dentro de uma secretaria ou governo. As informações têm que ser socializadas aqui. Secretário, o senhor me permite... Quanto é, gerador? 43 milhões de passageiros por ano. Por ano. 3.800 aí por mês. Mas é pujante, está 225 mil. São tantos números, né? É muito difícil, né? Secretário, você não permite uma parte? Lógico. Às vezes não permite. Já vem aqui o espírito democrático é o que rege não só essa emissora, eu faço como de debate, às vezes se me permite uma parte, o cara fala não, aí fica uma guerra. Ainda bem que o secretário é educado. Educado, graças a Deus. Mas eu quero lhe dizer, posso citar o nome aqui no que diz respeito ao caderno econômico? Do grande Martinho Riso, nós já fizemos essa observação. Não, mas é que eu não tinha ouvido, porque eu cheguei da metade para frente. Então, falar de Martinho Risso nunca é demais, porque fez parte da diretoria da TV Guarulhos, parte da nossa emissora com o TV Cidade, que marcou época na nossa cidade, e agora, junto do senhor como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico na SD7, eu jamais poderia, o senhor já citou, mérito seu, agora é obrigação minha, fazer essa citação ao nome de Antônio Martinho Risso, o nosso caríssimo secretário adjunto, que é um dos responsáveis pela coordenação do caderno econômico da cidade de Guarulhos, que mostra realmente os índices de onde estamos e para onde queremos ir. Eu acho que um grande debate que o Geraldo pode promover aqui é o seguinte: lembra de um programa no passado na TV Cultura, ou na Gazeta, depois do Ferreira Neto, que chamava Vamos Sair da Crise? Boa. Nós precisamos colocar na TV Guarulhos um Vamos Sair da Crise. Guarulhos pós-pandemia. E aí chamar lideranças de determinados setores, segmentos, para que possam conversar com o telespectador. Geraldo, isso vem ao encontro também de um programa que nós estamos fazendo na SD7, que é o Recomeçar, mostrando cases, né,
industriais ou até mesmo comerciantes, como eles foram impactados no primeiro momento com a pandemia e depois como eles se reinventaram. Então, porque a gente tem que criar horizontes, cenários prósperos, né? Isso vai passar, a gente tem que entender isso, a gente tem que ser otimista e a gente tem que saber como a gente vai sair disso aí, e eu acredito que seja mais fortalecido. Fico feliz que você faça essa observação do Martinho, eu não poderia nunca deixar de falar isso. Isso corrobora pela a nossa afirmação da veracidade das informações que nós damos pelo nosso prefeito, que faz você também as mesmas observações, mostrando que ele é uma pessoa diferenciada e realmente ele está se destoando nesse momento de crise. O Martinho não só é um nosso colaborador, meu secretário adjunto, e uma pessoa excepcional, mas como é um grande jornalista e repórter dessa cidade. Foi um cara que Ele tá de memória viva, Ele tá de é a memória licença. viva da cidade de Guarulhos. Ei, Geraldo, ele tá de licença aqui da emissora só, né? Olha só, o Martinho Rizzo foi meu professor do curso de rádio, da primeira turma de radialista que teve a participação do William Bonner em 1985. Você e o Bonner foram colegas. Do curso de, E o curso de Martinho é rádio. nosso professor. Nosso professor. E o Oswaldo Tassi também foi professor dessa turma. Ah, legal. Aqui no Senado, a primeira turma do curso de rádio, Poxa. 1985. Vocês estão antigos, hein? O que eu falo que o Geraldo no começo do programa, Geraldo, espera um minutinho. Desculpa, vou falar uma coisa. Por favor. Se você me permitir, Por e favor. o secretário também me permitir, ao vivo aqui, perdão, gravado, Uhum. o direito de imagem de vocês, vamos passar esse programa na Com Brasil. Olha aí. Porque tudo que é bom, com o Brasil, fica melhor. fica melhor. Exatamente. Vamos passar porque a gente vai relembrar esses momentos em rede nacional e mostrar que o William Bonner já teve aulas aí com o Martinho Rizzo, Sim. vocês foram da mesma turma, e hoje é uma oportunidade para que este nosso conteúdo seja distribuído para todo o Brasil através dos canais 28 da Sky e da Oi, 3 da Claro e Via Embratel e 239 da Vivo TV e da GVT, para mostrar para o Brasil o que Guarulhos tem melhor no que diz respeito ao seu jornalismo. Você, o Roberto Samuel, o nosso Pedro Notaro, enfim, são lideranças que eu acho que a gente precisa organizar e mostrar para o Brasil em algum momento. Vamos começar por você. Obrigado. Você veio... Está autorizado? Tá autorizado, lógico. Pode Você ser o- Não, eu acho que Paneca, eu secretário. acho que é essencial você fazer isso. E só completando a minha frase, quando o Geraldo abriu o programa, falou qual era a nossa tônica do trabalho em equipe. Eu fico muito feliz de ter pessoas do quilate do Martinho, todas, como o Geraldo também faz parte do nosso grupo, nos ladeando, nos ombreando, porque deixa nosso fardo muito mais leve. E Guarulhos é uma referência em comunicação. Você vê quais são essas pessoas aí que fazem esse serviço, que é um serviço essencial no momento desse, de informação. E aqui, Fernando, quero fazer aqui, te parabenizar a relevância e a importância de um meio de comunicação como a TV Guarulhos para chegar numa cidade de 1.300.000, 1.400.000 habitantes, 320 km², levando informações sérias, sem fake news. Não compartilhe fake news, entenda isso mesmo. qual é o conteúdo dessa informação, não seja um propaganda de uma mentira, mas informações corretas, assertivas, propositivas, que isso ajude muito passar momentos temerários e temerosos como nós estamos passando agora. Parabéns pela TV Guarulhos, parabéns pelos profissionais que estão aqui dentro, levando esse serviço de grande informação para a nossa cidade. Agora, temerário, Geraldo, eu fiquei quando você perguntou para o secretário William Bonner, que ele é muito espirituoso, qual a tônica do trabalho dele à frente da secretaria. Eu fiquei com receio de que ele dissesse que era Schweppes. Produção, manda a conta para Vamos secretário William Bonner, obrigado, meu amigo. Prazer em ter aqui com a gente. Vou falar para você que meu coração me enche de alegria quando eu chego nessa casa, porque eu venho e só tenho surpresas. Hoje, não só o carinho que você tem por nós, você sabe que hoje eu estou low profile, eu me eximo às vezes de dar uma entrevista, você sabe disso, de aparecer, porque eu acredito nesse momento nós temos um líder, o líder é nosso prefeito, as informações têm que ser concentradas como no sono, e a gente tem que ter concisão nas informações, e eu acho que ele é uma pessoa certa para levar essa informação. Nós temos que ficar nos bastidores, fornecendo com informações técnicas, embasadas, para que ele construa a melhor solução para nós e para a nossa cidade. E quando você me proporciona
essas surpresas como o meu amigo Fernando Mauro, um fraterno amigo, gosto muito dele, ele sabe disso. Um cara excepcional, um lutador, um desbravador. Eu vejo que essa também é a minha casa, que fiz parte de momentos históricos da minha vida. Nós estamos falando mais de 15 anos aí e demonstra aí toda a nossa caminhada. Vocês são a memória viva também. Desde a sua campanha... Recicla Cidadão. Recicla Cidadão para reciclagem. Verdade. Do óleo, do lixo, dos pets. Quem começou na cidade foi o William Panek. Não, mas também a associação comercial, nossa também, história... Também. Mas eu tô falando lá de trás. Antes de eu ser vereador, você já tá falando da antes de eu idade, ser secretário, antes de eu ser presidente da associação comercial, o senhor tem uma vida pregressa conosco. Secretário, obrigado. Boa noite, secretário. Pessoal, isso vai passar, responsabilidade, usem máscaras, tenham respeito com o próximo. Hoje, o indutor para que a nossa flexibilização continue é a atitude de cada cidadão, ter responsabilidade. As relações vão mudar, o álcool gel, as máscaras e os distanciamentos fazem parte do nosso cotidiano e vai ser o indutor decisivo para que a gente consiga fazer uma retomada com tranquilidade, serenidade e responsabilidade. Quanto maior a informação, menor é a resistência e muito maior é a adesão. Obrigado, secretário. Presidente da TV Guarulhos, diretor-geral da Com Brasil, privilégio ter você nessa bancada aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Geraldo. Quero agradecer a você a oportunidade, ao William Panek também por estar aqui participando desse momento que eu acho que é um momento muito especial em que a gente fala muito abertamente. A gente aqui fica à vontade porque realmente nós nos sentimos em casa. Obrigado a você por estar aí comandando diariamente nós temos o Com Brasil, temos o Com Guarulhos Debate também aqui na cidade, com o seu comando, trazendo as principais lideranças e discutindo as questões mais relevantes para a cidade de Guarulhos. Parabéns, obrigado. Obrigado, presidente. O jornalismo aqui é feito com responsabilidade. Quando você sintonizar a TV Guarulhos no jornalismo que tem aqui, o Pedro Notário às 7 da manhã, você tem a Cássia Franco, você tem Roberto Samuel e você tem o Geraldo Júnior. Um timaço de profissionais com responsabilidade de levar notícia. Não compartilhe notícia falsa. Aqui nós fazemos jornalismo com responsabilidade. Com Lucas Braga e Felipe Poi na retaguarda. A direção geral do Fernando Mauro. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Brasil. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Olha, gente, o segundo bloco do programa super recheado. Você teve no primeiro bloco a presença do indiscutível, o especialista secretário William Panek, né? Sensacional a entrevista. Se você perdeu, você vai encontrar no nosso canal no YouTube e no Facebook. Comigo também nosso amigo presidente Fernando Mauro, que a matéria completa que fizemos no dia de hoje você vai encontrar no portal guarulhosendestaque.com.br a matéria com o presidente da TV Guarulhos e do Com Brasil. Olha, gente, olha aí nosso endereço na tela, no Facebook do Guarulhos em Destaque, para você curtir, compartilhar, tudo bem? E no YouTube, o Geraldo JR da TV. Lucas Braga, eu trouxe 2 convidados, simplesmente nossa nota 10, que vai divulgar em primeiríssima mão o lançamento de uma campanha. Eu não vou falar, deixa eles falarem. Boa noite, Luiz Carlos, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Geraldo, tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Você joga alguma vez bola ou não? Não jogo. Geraldo, joga bola? Não. Agora, deixa eu mandar um grande abraço ao Ricardo, da ONG Olhar de Bia, a sua filha, para que você se recupere rapidamente, meu amigo Rick. Você é amigo precioso. Agora, o trabalho que a ONG Olhar de Bia faz em Guarulhos, simplesmente nota 10. E agora, vamos estar informando a cidade de Guarulhos um lançamento que envolve aí várias ONGs. Luiz Carlos, começo com você.
Que tipo de trabalho vai acontecer nesse final de semana? Então, Geraldo, nesse final de semana, a gente vai estar fazendo a entrega de 20 mil máscaras aqui na cidade de Guarulhos, né? Como vai funcionar essas entregas? Existem algumas ONGs na cidade, né, que participam do grupo Conectados, né? Então, esse grupo vai ser responsável pela entrega dessas 20 mil máscaras. Tá. Ou seja, vai ser entregue diretamente para o público atendido por essas ONGs. Agora, deixa eu pegar o boa noite do Heraldo. Heraldo, esse tipo de atividade, e a gente tira o chapéu, não é algo fácil. O trabalho que a ONG Olhar de Bia, eu vi agora recentemente, há cerca de 15 dias atrás, com os colombianos, né, que a ONG Olhar de Bia teve o cuidado de levar esse pessoal para tomar café, para tomar banho, ou seja, parabéns a todos os voluntários da ONG Olhar de Bia. Luiz Carlos, Heraldo, quantas ONGs vão participar desse projeto no final de semana? Geraldo, vão participar 17 ONGs, né, que elas fazem parte dos Conectados. Né? E quem são elas? Pode falar. É o Grupo Pão Nosso, qual eu faço parte. Tá. Né? Dois Sangue Guarulhos, Angel Doações, a ONG Olhar de Bia, Jave, SOS São Geraldo, Atitude do Bem, Espaço Cultural Nova Bom Sucesso, Apadrinhando com Carinho, A História Mais Bonita, a Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Tranquilidade Região, Projeto Atitude, Projeto Fazendo a Diferença, Projeto Semeando Amor Sem Limite e Projeto Abraço Amigo, Pequena Guerreira, Segue e Débora Mediação. Qual é o papel de cada uma dessas ONGs nesse trabalho que vai acontecer nesse final de semana? Então, Geraldo, a nossa intenção é entregar 20 mil máscaras, né? Cada ONG vai ficar na sua região, né? E aí nós vamos em feiras, terminal de ônibus, a população, periferia, comunidade, né? Para todo mundo ter acesso às máscaras. Agora, vamos falar do lançamento. Que lançamento é esse, meu amigo Luiz Carlos? Então, Geraldo, vamos lá. Fazer o lançamento ainda. Liguei para o presidente antes de entrar aqui. Por favor. Pedir autorização que a gente pudesse estar fazendo esse lançamento aqui na casa. Tá. Né, que a TV Guarulhos, você, o Fernando são amigos e parceiros nossos, né? Obrigado. Então vamos estar fazendo o lançamento exclusivo do Drive-Thru Solidário na cidade de Guarulhos. Tá, vai acontecer nos dias 25 e 26 agora de julho. Né? Nós vamos estar com 3 pontos. Tá? O ponto base vai ser na escola da Prefeitura de Guarulhos, Zuma Castanheira de Oliveira, lá no Parque Secap, vai ser a base. Nós vamos ter um outro ponto do Drive-Thru no Bosque Maia e um outro ponto lá no Lago dos Patos, lá na Vila Rosália. Então vão ser 3 pontos de coleta e arrecadação de alimentos. Tá? Então já convido aí os seu público, de um modo geral, o povo de Guarulhos, para estar participando nesses pontos. A gente vai estar fazendo essa arrecadação de alimentos. Agora, quais são os horários? Começa às 9 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Interessante. O que pode passar? O que pode levar nesse drive-thru? Qualquer alimento não perecível, tá? Qualquer alimento não perecível a gente vai estar recebendo, montando as cestas no próprio Zuma também. Entendi. Agora, eita, meu celular aqui deu. Eu estava tentando abrir aqui uma notícia, mas o celular fechou do nada. É celular, ele já está pedindo um novo aqui. Agora, Heraldo, como é que vocês se organizam? Quantos colaboradores vão participar? Né? Porque quem faz parte de uma ONG são colaboradores. Né? Quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Então, Geraldo, todas as ONGs que fazem parte dos Conectados vão fazer uma seleção de pessoas para não ter aglomeração, né, para participar cada um num ponto de entrega. Né? E o drive-thru, a intenção é você não precisar sair do seu carro para você entregar o alimento. Nós vamos tirar do carro, nós vamos colocar lá depois da separação. Né? E lembrando, pode levar alimentos, produtos de higiene e fralda para criança. Né? Ou seja, repete aí? Produtos de higiene, fralda e fraldas para as crianças e alimentos. Agora, esse projeto, esse drive-thru, repete quais são as datas? Dia 25 e 26 de julho agora, Tá. nos 3 pontos. Zuma Castanheira de Oliveira no Parque Secap, Bosque Maia e Lago dos Patos.
Olha, é uma baita de uma oportunidade para a cidade participar dessa ação solidária. Né? É importante a sua participação. Agora, a participação popular, depois que vocês conseguirem concluir, qual o destino disso? Então, todos os alimentos e doações vão ser distribuídos para as ONGs participantes do Grupo Conectados. Tudo com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, tá? Nós já tivemos as autorizações, tudo junto à Prefeitura, tá? Então agora é só organizar os times que vão estar nos pontos, né? E vamos com fé em Deus que tudo transcorra bem sem nenhum contratempo. Agora, para a gente ir para o final, porque realmente é um trabalho incansável, além desse trabalho, vocês fazem um trabalho permanente. Né? Hoje, o que vocês entendem que é a maior necessidade? São de colaboradores? O que a ONG Olhar de Bia e os conectados mais precisam? Bom, a princípio de voluntários, né? Nós sobrevivemos junto aos voluntários, doadores, pessoas que ajudam, que colaboram em todos os nossos trabalhos. Como a Vegos. A Vegos, esse trabalho das máscaras, eles estão fazendo a doação das máscaras, né? E nós estamos distribuindo para todas as ONGs nesse trabalho desse final de semana. Então são os parceiros que nos ajudam, que colaboram sempre. Agora, Heraldo, hoje fazer parte de um trabalho de uma ONG não é fácil, mas é importante deixar claro que quando você participa de algo que você não é remunerado, você tem que ter amor pela causa, né? Sim. Essa é a diferença? Essa é a diferença, Geraldo. É fazer o bem, não olhar a quem, ter amor ao próximo, né? E não ter medo, né, do desconhecido. Por quê? Cada ONG, antes da pandemia, ela tinha um segmento, né? A minha era moradores em situação de rua, o outros era criança e adolescente, e hoje nós estamos num bem comum, né? Todas as ONGs se reuniram nos conectados, tá? E fazem de tudo, né? Nós saímos da nossa zona de conforto e estamos enfrentando barreiras e obstáculos, desafios que a gente não sabe, né? Que nem você já comentou dos colombianos, nós tivemos casos dos peruanos, dos brasileiros que vieram do Peru, né? E assim vai. Cada dia uma missão nova. Estou conversando com o Luiz Carlos. Gente, a garganta minha hoje não tá legal. Eu vou fazer um intervalo, Lucas. Vou fazer um intervalozinho aqui, que a garganta do Geraldo não tá legal hoje. Eu vou tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta conversando com o Luiz Carlos e o Heraldo. Desculpem, porque eu estava com a garganta, precisava tomar um pouco de água. Gente, para concluir com vocês, eu quero agradecer de verdade esse lançamento drive-thru aqui no programa Debate Guarulhos. É importante essa divulgação e você deve participar. E uma pergunta: quem quiser ser colaborador desse projeto, ô Luiz Carlos, o que deve fazer? Pode estar procurando uma das ONGs, né? A maioria tem site, a gente vai passar uma relação para vocês aqui, tá, das ONGs que participam. Quem quiser pode entrar no site olhardebia.org, tá? Também lá tem as informações todas. O Grupo Pão Nosso também tem site, né, Heraldo? Tem. Qual é o site? grupopãonosso.org.br. Como é que repete? grupopãonosso.org.br.
Bacana. E quem você está falando, ou seja, todas as ONGs que participam têm o seu próprio site. Tem algumas sim, algumas não. Algumas estão começando agora, né? Já tem um trabalho formal com a comunidade, porém não tem site ainda. A gente está dando essa ajuda também para que eles possam fazer o seu trabalho com excelência. Para a gente finalizar, repete aí os endereços de onde vai ser o drive-thru. O drive-thru vai ser o ponto 1 no Parque Secap, na Escola da Prefeitura de Guarulhos, Uma Castanheira de Oliveira. O ponto 2 no Bosque Maia e o ponto 3 no Lago dos Patos, lá na Vila Rosália. Importante aí que você participe. Ô Luiz Carlos, ô Heraldo, repete as ONGs aí, algumas ONGs que você acabou de falar. Importante que haja esse registro das ONGs que estão participando desse drive-thru. Por favor. O Grupo Pão Nosso, Dois Sangue Guarulhos, Angel Doações, ONG Olhar de Bia, Jave, SOS São Geraldo, Atitude do Bem, Espaço Cultural Nova Bom Sucesso, Apadrinhando com Carinho, A História Mais Bonita, Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Tranquilidade Região, Projeto Atitude, Projeto Fazendo a Diferença, Projeto Semeando Amor Sem Limites, Projeto Abraço Amigo Pequena Guerreira, Assiseg, Débora Mediações. Essas são as ONGs que vão participar das ações conosco. Por enquanto, pode vir mais. Olha só, eu quero parabenizar a ONG Olhar de Bia, o Ricardo, a Bia, a todos os conectados por esse trabalho solidário na cidade de Guarulhos. Meu amigo Luiz Carlos, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado, Geraldo. Obrigado, senhores telespectadores, senhores e senhoras de Guarulhos. Aguardamos vocês, então, no dias 25 e 26 de julho, no Drive-Thru Solidário. Obrigado, uma boa noite para você. Heraldo, obrigado, boa noite. Boa noite, Geraldo. E não esquece, esse final de semana temos as entregas das máscaras, patrocinado pela Vegos, né? Então toda a cidade de Guarulhos vai ser beneficiada. Obrigado. Começando o dia de hoje com o Luiz Carlos e o Heraldo da ONG Olhar de Bia, dos Conectados, e você pode e deve participar. Peço mais uma vez mil desculpas, hoje a voz do Geraldo não está 100%. Muitíssimo obrigado com a participação do Lucas Braga e do Felipe Poi. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Boa noite, Guarulhos.